Salve, salve, galerinha! Então, exercício de plano inclinado com o Lucão. Olha a dica, que legal! Seguinte, pessoal. Um bloco de peso P está apoiado, em repouso, apoiado sobre um plano horizontal, conforme o que a gente consegue verificar na primeira figura. Então, nós sabemos que, vetorialmente falando, em dinâmica, eu tenho força-peso vertical para baixo, sempre. Tenho superfície, tem força normal, sempre formando 90 graus com a superfície. Nessa situação, como está todo mundo parado, a minha força resultante lá no meu eixo Y vale zero. Então, para que ela valha zero, eu sei que a minha normal em módulo tem que ser igual ao valor do peso. Na situação 1. Aí ele fala, o mesmo bloco está em repouso apoiado em um plano inclinado de inclinação θ em relação horizontal. Seja F1 a força que o plano exerce sobre o bloco e F2 a força que o plano inclinado exerce sobre o bloco. Então o que ele quis dizer com isso? Que essa normal ele chamou de F1. Então nós sabemos da primeira figura que meu F1 é igual ao próprio peso, a força que o plano exerce no bloco na figura 1. Chamei de F1. Agora, lá na figura 2, eu tenho as outras duas forças. Eu tenho peso e eu tenho normal. Mas olha que legal. A normal, gente, nessa situação, ela sempre vai formar 90 graus com a superfície. Então, se eu imaginar que a superfície é meu eixo X, a normal é como se fosse o eixo Y. Ó, tá vendo que eu inclinei também o ângulo? Como ele diz que o corpo está apoiado, ainda em repouso, eu tenho obrigatoriamente uma força de atrito aqui para não deixar ele escorregar. Então, nesse caso, atuam-se 3 forças. Ele ainda continua parado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as forças que atuam no eixo Y, ou seja, a força resultante, também tem que ser igual a zero. Mas quais são as forças que atuam no eixo Y? Eu tenho mais a normal, que ele chamou de F2, e eu tenho também a componente da força-peso, porque reparem que a força-peso ela está no meio dos eixos. Ela tem parcela no eixo X, parcela no eixo Y. Então eu tenho o que eu chamo aqui de PY. Tá? Então o PY é negativo, então menos PY. Tudo isso igual a zero. Então nós sabemos que a minha normal é igual ao meu PY. Na figura 2. Então, a minha normal da figura 2 chamamos de F2. Então, meu F2 é igual ao meu PY. Agora, eis a pergunta que não quer calar. Quem é o PY? Olha a dica do Lucão, presta muita atenção. É só você ver aonde o bloco está descendo. Olha a dica, descendo. O bloco não está descendo no eixo X? Então, o eixo X, ou seja, o meu PX, seria o P descendo θ. Obviamente, o meu PY, quem que é? Se não é o descendo, é o P cosseno. Moral da história? O meu F2, para que o corpo fique em repouso, vai ser igual ao P vezes o cosseno de θ. Lembrando que eu estou analisando as forças no eixo Y, que é o eixo onde se encontra a normal, que é o eixo onde se encontra a força F2. A normal, nesse caso, foi chamada de F2. Eu poderia também analisar em X, mas nesse exemplo não se faz questão. Tá? Então, veja bem. Se a F2 é igual ao peso vezes
o cosseno de θ. E nós sabemos que a F1 é igual ao próprio peso. Matematicamente, nós podemos dizer que F2 é igual ao peso, mas o peso vai ler F1, vezes cosseno de θ. Tá? Repare que não existe alternativa igual a essa. Um erro, tá? De diagramação. F2 é igual a F1 cosseno de θ. Então, em módulo, sempre em módulo. Então, seria essa a resposta, mas com aqui trocada. F2, aqui, o F1. E é isso, pessoal.